Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, eu queria pegar o gancho da fala da vereadora Rose Frigieri, porque estive em representação dessa casa na terça-feira, segunda-feira, com a vereadora Estela, com a vereadora Rose, e na terça estive, então, participando de assembleia da URGS para tratar sobre o tema da implementação da universidade aqui na nossa cidade. Queria começar parabenizando a reitora Márcia Barbosa e o vice-reitor Pedro de Almeida pelo brilhante trabalho do diagnóstico realizado e da comissão que pensa a implementação dessa universidade aqui na Serra. Sim, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha de casa, a URGS está se tornando realidade na nossa cidade a partir do ano que vem. Já é o indicativo para que hajam cursos, para que já tenha prédio, para que a URGS esteja funcionando na nossa cidade. Por que eu trago esse tema para cá? A Serra Gaúcha é a única região do nosso estado que não tem universidade federal. A não ser o Instituto Federal, que é uma instituição de caráter federal, como disse, nós não temos, é a única região do estado que não tem uma instituição como essa, e é uma luta histórica. Nós sabemos que essa luta para ter federal aqui não começou com a luta pela URGS, começou lá atrás, quando tinham muitas pessoas, inclusive vereadores dessa casa, vereadores e vereadoras, que lutavam para federalizar a URGS. Nós sabemos que isso não foi possível. Era uma luta que acontecia, inclusive, lá na época da ditadura militar. E aí, os anos foram passando, e nós tivemos aqui, então, o vereador da época, deputado federal Assis Melo, que começou essa bandeira. E para mim, para o vereador Libardi, é importante tratar esse assunto, porque foi dessa forma que nós nos inserimos na luta do movimento estudantil. Foi assim, nobres colegas, que nós começamos a participar da luta social, dos movimentos sociais, nos engajamos, e hoje somos vereadores, e para nós é uma honra estarmos aqui e podermos acompanhar e participar da construção, da concretização desse sonho. Digo isso também porque a luta por uma federal na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, simboliza esse sonho que é o acesso à universidade e que ainda é muito difícil para muita gente alcançar. Eu sou filha de trabalhadores, sempre disse isso, filha de metalúrgico, de cozinheira, me formei por conta do ProUni. Me formei na Universidade de Caxias do Sul com bolsa integral do ProUni. Se não fosse isso, eu e milhares de brasileiros e brasileiras não teríamos tido acesso ao ensino superior. E também, hoje a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem discutindo como que o ensino superior pode ser mais acessível para as pessoas, levando em consideração que a maior parte do povo brasileiro trabalha, tem o trabalho como centro, precisa de acesso à renda. Nós não temos uma população ainda, estudantes, mesmo que saiam do ensino médio, que consigam somente estudar. As pessoas precisam trabalhar. E pelo fato das pessoas precisarem trabalhar, acaba que dificulta muitas vezes o acesso ao ensino superior. Então a URGS, nessa comissão de implementação, está debatendo como pode fazer para a universidade ser mais acessível para as pessoas. Vereadora Rose, e eles identificaram muito bem o diagnóstico da nossa região e sabem que não tem como pensar, por exemplo, num curso que dure o dia inteiro. Precisa pensar em cursos que sejam em turnos específicos, cursos noturnos, para que seja possível as pessoas conseguirem acessar a universidade. Portanto, parabenizar o trabalho que a URGS vem fazendo, muito sério, um trabalho muito responsável, a partir de uma demanda do governo federal. Então, foi sim uma decisão do governo federal em, dentre as 10 universidades que estão sendo criadas no nosso país, uma delas ser na Serra Gaúcha, e nós sermos contemplados, então, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, dizer que a luta vale a pena sim e que nós teremos esse sonho se tornando realidade. E aí aqui nós trouxemos algumas informações que eles vão apresentar amanhã. Estrutura de pessoal, pode passar. Todo o diagnóstico, interações acadêmicas, que foi isso que eu comentei, pensar como que a universidade pode contribuir com o desenvolvimento regional, como que ela pode casar bem com a nossa cultura local, sabendo que o trabalho é um elemento que faz muita gente vir para cá e que nós temos muito estudante do ensino médio mesmo que acaba trabalhando e dificultando que ele consiga ter uma dedicação maior aos estudos, E é um público que não vai deixar de trabalhar para estudar, portanto, estamos pensando nos cursos que levem em consideração isso. Pode passar, por favor. Aqui, pode passar. Estrutura base padrão de novos campi. Portanto,
Aqui é a estrutura necessária que o governo federal está garantindo que vai ter na cidade, docentes, os funcionários, porque nós sabemos que para botar em funcionamento um campus de uma universidade, precisa de toda uma estrutura. Outro debate que nós temos feito é a própria questão da permanência estudantil. Não tem como tu abrir uma universidade federal sem pensar em restaurante universitário, sem pensar em bolsa para os estudantes, sem pensar em como que vai ter acesso ao transporte, pode passar. E um dos debates que nós fizemos lá na oportunidade da terça-feira foi propriamente o próprio lugar, né? Vocês sabem que o Campus 8 está sendo considerado como uma das possibilidades, mas hoje essa comissão avalia que é um espaço que seria muito custoso para que tivesse ali a extensão da Universidade Federal. Portanto, já estão sendo avaliados outros prédios para compra mesmo, para que possa funcionar a URGS ali e para que ela possa ser um local acessível, que dê condições para toda a região, que contemple todos os cursos, porque inicialmente seriam 6 cursos para começar, mas já tem perspectiva de outros, né? A vereadora Rose comentou sobre pedagogia. Nós teremos também, a princípio, engenharias. Pode passar. Aqui é um dos prédios que está sendo considerados nobres colegas ali na frente da FSG. Inclusive, a FSG já funcionou nesse espaço. É um dos locais que é possível que nós tenhamos, então, a URGS na nossa cidade. Pode passar. Aqui também é o estudo, como eu comentei antes, dos valores, né, dos prédios, porque eles estão passando a desconsiderar, né, que seja somente no Campus 8. A reitora até comentou que futuramente eles podem pensar no campus como um espaço onde também vai ter ali uma centralidade da URGS, mas nesse momento, para começar, se tornaria inviável pelo grande custo de reforma do espaço. Pode passar, por favor. Aqui todo o valor necessário que eles vão apresentar amanhã com mais detalhes. Pode passar. Aqui os profissionais também, os cursos de graduação. É importante dizer que uma fala muito forte da universidade é que nós não podemos mais pensar que a universidade deve ser um espaço somente para a juventude. A universidade deve ser um espaço para todos. Tem muita gente que termina o ensino médio e não consegue entrar logo após na universidade. Nós precisamos resgatar essas pessoas para que as pessoas entrem na universidade e possam se qualificar mais ainda para o mundo do trabalho, contribuindo com a nossa região. Outra questão também são as pessoas que acabam se formando e não continuam os estudos com pós-graduação, mestrado, doutorado. A ideia é já ter mestrado e doutorado também na nossa cidade, para que as pessoas que têm graduação possam continuar os estudos. Eu, por exemplo, né, sou um exemplo disso. Fiz graduação, agora vou ingressar novamente na pós, mas a URGS poderia ser uma possibilidade para que as pessoas possam continuar os estudos e qualificar o trabalho e poderem contribuir muito mais com as diferentes áreas que nós temos no mundo do trabalho. Pode passar. Pode passar que eu quero ir para a parte dos cursos. Pode chegar no final, por favor. Aqui, nobres colegas, aqui então são as propostas iniciais dos cursos. Acredito que esse é um debate que a gente não precise fazer assim com mais ênfase nesse momento, porque são propostas iniciais. Claro que isso ainda pode ter alguma alteração, mas são levados em consideração a realidade na nossa cidade, as necessidades do mundo do trabalho, né? A gente pode ver administração, engenharias, ciência de dados, que hoje se entende que para a própria gestão pública, muitas vezes nós não temos pessoas capacitadas para lidarem com os dados, para pensar em como que todos esses dados, essas informações que nós temos no poder público podem ser compilados, podem ser utilizados para qualificar a administração pública. Outro debate que a gente vem fazendo também é sobre a própria questão da saúde, a necessidade de profissionais da saúde na nossa região, e a URGS considera isso, né? A psicologia já é um indicativo de que possa ter a partir do ano que vem. Outros cursos como medicina, farmácia, enfim, estão sendo considerados para futuramente terem na nossa cidade, pensando não somente no mercado de trabalho que nós já temos disponível, mas também na matriz econômica que a gente pode ter em relação à indústria farmacêutica em Caxias do Sul. Então, foi uma experiência importantíssima de olhar para o trabalho de uma universidade, de uma das melhores universidades do Brasil, que nós vamos poder ter na nossa cidade, que vai contribuir gigantemente com o desenvolvimento da nossa região. Portanto, a nossa luta valeu a pena. Nós teremos a URGS aqui e agora a gente precisa ajudar para que ela seja implementada. Vereador Libardi, sua parte. Muito obrigado pela gentileza. A senhora sabe que nós tivemos diversos embates acerca de um modelo de educação no Brasil. Porque, a primeira coisa, nós tínhamos 1 milhão de estudantes no ensino público federal em 2022. Em 2010,
nós finalizamos o governo Lula com 2,3 milhões de estudantes. Nós tínhamos 45 universidades federais. Posteriormente, partimos para 64 universidades federais. O ProUni garantiu a formação, durante a existência do programa, de 1.460.000 pessoas. O FIES garantiu a formação de 1 milhão de pessoas. E em pesquisa e extensão, só no último ano, nós tivemos um investimento público de 3 bilhões de reais, vereador Andressa. Então, são esses os números que nós temos que apresentar para a população. Chegou o Recôncavo Baiano, chegou o Sul Fluminense e agora chega a Serra Gaúcha, com pesquisa, extensão e tecnologia. Seja bem-vindo à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também convidar todos e todas para que possam participar amanhã da nossa audiência pública nessa Casa Legislativa das 19 horas, porque se antes era para pedir, vereadora Rose, agora é para ter certeza que vai ser instalada aqui. Uma grande vitória. Parabéns, vereadora Andressa. Sem dúvidas, vereador Libardi, vamos trabalhar para poder contribuir com a concretização desse sonho na Serra para o filho do trabalhador poder virar doutor. É isso que nós queremos em Caxias, na Serra Gaúcha e em todo o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.